Olá, bom dia, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Vamos fazer a nossa aulinha agora. Chegamos ao tão esperado momento romântico brasileiro. Vimos de uma gama dos nossos do romantismo europeu, né? Nós viemos também com o nosso romantismo português e agora nós chegamos no tão esperado momento do nosso romantismo brasileiro. Esse momento é um momento muito importante, vocês têm que estudar muito, entender muito o que esse período representa, tanto para a história quanto para a literatura, porque é aqui no romantismo que nós adquirimos a nossa identidade brasileira, que nós começamos a ter os nossos primeiros contatos, né, a fazer a literatura a partir da nossa terra, a partir das nossas belezas, com as características das nossas belezas. Foi o período mais longo da literatura, nós tivemos uma gama de autores gigantesca, né? Só que, claro, a gente se escolhe, a gente fala dos autores que se destacaram. Naquele momento estavam surgindo vários acontecimentos, né, na história do Brasil, a começar pela vinda da família real e o porquê, né, que ela veio para cá e que a gente já sabe um pouquinho por causa lá do português, mas esse momento é um momento crucial. É um momento que nós temos um fanismo patriótico gigantesco e nós temos essa valorização da nossa terra e a valorização da nossa gente, tá bom? Eu separei aqui a gente só vai dar uma introdução, porque é um período longo e eu vou trabalhar isso muito bem com vocês. Ela é dividida em duas partes, nós vamos dividir ali o romantismo, ela está nessa próxima apostila, por isso é que eu só estou dando uma introdução, porque vocês vão adquirir a apostila agora, eu nem peguei a minha ainda, eu tenho que ir lá pegar essa semana, para ver as atividades que vocês têm que fazer. A gente vai dividir em duas partes, né? Primeiro, a parte da poesia, que a gente vai ver, e depois a parte da prosa. Quando eu falo poesia e prosa, que eles estão separados, não quer dizer que também a gente trabalhou assim, ó. Ah, não, agora é o momento da poesia, vamos falar da primeira, segunda, terceira geração romântica, dos autores, dos poemas e ponto, e agora nós vamos falar. Aconteceu a prosa. Não, nós tivemos vários autores nessa época, uns se destacaram para a poesia e outros se destacaram na prosa, mas foi todos misturados. Mas para nós analisarmos um contexto mais amplo, de uma forma mais intensa, a gente separa a parte da poesia com a parte da prosa, tá? Então, claro, nesse momento, como eu falei para vocês, é um momento em que surgiram muitos autores. Todos queriam publicar, né, no jornal algum acontecimento da burguesia, o que estava acontecendo, uma análise mais profunda, claro que sempre com aquela característica muito romântica, né, nada daquilo do que realmente é. Vamos pensar que o romantismo é a apoteose do sentimento, ela está no topo mesmo, então tudo é muito exagerado, exacerbado, é uma coisa que é fora do comum, tá? Mesmo. Então vamos um pouquinho só de introdução do romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro se deu em 1836 aqui, tá? Então nós começamos o nosso romantismo nesse período, e o que marcou, né, lá no contexto histórico, depois eu vou trabalhar contexto histórico, característica e as gerações do romantismo, a gente vai ver direitinho o que se sucedeu. A gente sabe que foi... desculpa, gente, cachorro lá na rua, não tem como evitar. A gente sabe que o romantismo se deu com a vinda da família real, com a chegada aqui, no caso, da família real portuguesa, e aí começaram, assim, o povo se empolgou porque o rei estava vindo, né? Meu Deus, era uma... era de uma... era esperada, né, a visita do rei. Enfim, nós vamos introduzir um pouquinho aqui, senão se eu me empolgo a falar, eu já falo tudo sobre o romantismo, eu fico aqui a manhã inteira só falando do romantismo brasileiro, que eu amo também, tá? Bom, o romantismo brasileiro foi um dos principais movimentos da arte do século XIX,
no Brasil teve como marco inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades. Teve um autor que estava lá na Europa, que tudo estava acontecendo, o romantismo, tanto de Portugal quanto da França, né? Gonçalves de Magalhães, ele estava lá na Europa, vendo tudo acontecendo do romantismo, né? E ele publicou uma obra que se chama Suspiros Poéticos e Saudades. Então, ele estava lá falando das coisas do Brasil aqui, certo? Então, ele não estava aqui no Brasil, ele foi o grande pioneiro do romantismo brasileiro. Ele que introduziu o romantismo brasileiro com essa obra, tá? Então, Suspiros Poéticos e Saudades foi a obra que abriu o romantismo brasileiro, tá? Em 1836. Possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso, o romantismo, tanto em prosa quanto em verso, o romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Ele é tão marcante, esse período literário foi tão marcante, que os modernistas vão resgatar todas as escritas aqui do... Desculpa, os modernistas vão resgatar todos os... todas as características do romantismo para findar, né, mesmo a nossa cultura brasileira, porque ele quer desgarrar total daquela coisa, os modernistas, né, querem desgarrar total daquela questão europeia, então nada melhor do que buscar a literatura que trouxe esse ufanismo, esse patriotismo todo aqui para o Brasil, tá? Uma das razões para isso é a importância da estética romântica para um momento histórico em que essa arte está inserida no Brasil. A chegada da família real, como eu falei para vocês, e a reclassificação do território nacional, deixando de ser uma colônia, né, quando a gente se torna independente, né, de exploração e doravante, passando a intitular-se como Reino Unido a Portugal. Alguns principais autores do romantismo brasileiro são José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Nós temos outros, não serão só. Eles são os principais, tá? Nós ainda vamos ver outros também fizeram valer muito essa parte da literatura, ok? Não são só esses. Isso aqui é só toda uma pincelada no que são realmente importantes. Logo em seguida, eu coloquei um poeminha para vocês vão acompanhar os slides, né? O poeminha de vocês, que é a Canção do Exílio, que mostra a primeira fase, tá? Que mostra a primeira fase da poesia romântica. Quando ele diz assim, ó: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como um lar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vistes as palmeiras onde canta o sabiá. Ele fala tanto, né? Canção do exílio. O que significa o exílio? O que é esse sabiá, né? Então, a gente tem que, depois quando nós entrarmos bem nessa fase da literatura, nós vamos analisar bem esse poeminha, mas ele é um poema muito marcante dessa primeira fase. No segundo poema eu coloquei para você, se eu morresse amanhã. O que nos lembra esse se eu morresse amanhã na literatura anterior, europeia ou portuguesa, que relaciona a literatura, a morte, né? Aquela coisa sentimental de morte com o amor, aquela coisa sombria, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã.
Mas essa dor, a vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito, emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã, né? Então, a gente tem que pensar nos outros poemas lá, né? Aqui nós também temos. Depois nós temos a canção do africano, né? Que é a terceira geração aí, contempla a terceira geração do romantismo. Lá na úmida senzala, sentada na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Pô, a gente vê que há uma diferença tremenda nas três poesias, tá? Na escrita, cada poesia, o eu lírico fala de questões diferentes, tá? E o que eu quero para vocês agora? Analisar os poemas, tá? E descrever a visão de cada autor sobre estes e fazer o comparativo delas. Eu quero que vocês analisem, cada eu lírico fala de uma coisa diferente. Pesquisem, podem pesquisar, obviamente, sobre esses poemas, tá? Se vocês quiserem. Mas eu quero que vocês me mostrem, né, essa diferença, tá certo? E colocar no WhatsApp lá, comentar, fazer um comentário da pesquisa que vocês fizeram. Certo, gente? Introdução do nosso romantismo. Depois vai vir muito mais. Fechou? Beijinho e até semana que vem.